Pois é, meus amigos, o Brasil está lascado. Lascadinho, como dizia o Nando Moura, né? Tá muito lascado. Hoje eu estava assistindo aqui uma entrevista do Ciro Gomes no canal Livre, né? E eu tinha visto também algumas coisas em relação ao Lula, né? Que tá liderando as pesquisas aí. Mas o ponto que eu quero conversar com vocês aqui hoje é o seguinte: tudo é marketing nessa vida. Tudo é marketing. E a gente percebe que esses candidatos eles não possuem ali uma linha de pensamento coerente com a democracia brasileira. Alguns dirão, João, mas a democracia não funciona. Concordo, ela não funciona, mas ainda assim é o sistema menos pior que a gente tem. Comparo até mesmo com o capitalismo. O capitalismo não é o melhor sistema econômico, mas ele é o menos pior. Ele é a coisa que pelo menos dá mais certo. Né? Não é que ele dá certo, que ele não dá certo. Ele é o que mais dá certo, é o que mais representa as necessidades humanas. É o capitalismo. Enfim, o Ciro Gomes, do ponto de vista econômico, ele faz algumas alusões ali ao Banco Central. Ele diz que o Banco Central protege ali oligopólios de bancos do sistema bancário aqui brasileiro, né? Dos 5 maiores bancos daqui do Brasil, que são os que a gente já conhece, né? Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú e por aí vai. Só que eu tenho que discordar um pouco dele, porque os bancos digitais têm tomado a linha de frente aqui no Brasil, né? Banco Inter, Nubank, fintechs, startups, né? No geral aí, PicPay e diversas outras fintechs têm se beneficiado muito e as pessoas têm aderido cada vez mais a isso. Eu, por exemplo, não tenho conta em banco físico. Não tenho, eu só uso banco digital. Isso é uma liberdade tremenda, cara, de concorrência no setor bancário. Óbvio que não chega a ser uma concorrência a nível Estados Unidos, que você tem mais de 2 mil bancos. Mas já é um começo, entendeu? Não é aquela coisa de que o Banco Central está dificultando ali, não está mais, né? Se você dissesse isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, tudo bem, concordaria com você, mas nós estamos em 2022, cara. Então, o cenário mudou, né? A coisa é outra, funciona de outra maneira, tá? Aí o Ciro Gomes ele é interrogado, né, sobre o que ele faria na política do Banco Central. Duas coisas que ele deixa em branco. Ele não fala, né, sobre a política de juros, o que ele vai fazer para substituir a política de juros altos, porque todos os países do mundo sobem juros, só o Brasil que vai fazer o contrário, para conter a inflação, né? Se enrola um pouco, não fala sobre isso, não dá a solução exata. Ele não quer subir juros, ninguém gosta de juros altos, eu não gosto, tá? Só que é um remédio amargo, né? A gente só tem isso de ferramenta, pelo menos o Banco Central só tem isso de ferramenta para tentar conter a inflação. E agora o Banco Central é autônomo, né? Ou seja, criaram essa autonomia, se eu não me engano, em 2020, ou foi 2021, agora eu não me recordo muito bem. Mas o Banco Central já é autônomo, né? Então o Ciro Gomes ele simplesmente chegou no programa e disse: Não, eu vou demitir o presidente do Banco Central. Não, ele não tem poder para fazer isso. O Banco Central agora é autônomo. É uma autarquia federal. Não é possível com que o presidente da República, com o poder que ele tenha, né, mesmo que seja um poder figurativo, ele tente demitir o presidente do Banco Central, porque isso só é possível. E eu li as cláusulas desse projeto, né, que institucionalizava a autonomia do Banco Central, que é uma autonomia branda, tá? Não é uma coisa, nossa, absurdo, não é um Federal Reserve, né? Não é algo a esse ponto. E, de certa forma, ainda que seja 100% autônomo, né, uma autonomia mais radical, sempre haverá ali, né, um tráfico de influência, né, se é que vocês me entendem. Sempre haverá alguma coerção ali dentro. Então vai chegar lá o presidente, chega aí o James Powell, que é o presidente do Fed, do Federal Reserve. O Trump chega lá pro Powell e fala, cara, sobe juros aí. Aí o Powell, mas não sei o que lá, não, toma aqui, vamos olhar sua mão, você sobe juros. E a corrupção se inicia por aí, tá? É claro que no Brasil as coisas funcionam um pouco diferente, porque o Banco Central brasileiro ele não tem essa autonomia toda que tem o Banco Central norte-americano, né, que no caso o Federal Reserve. Funciona quase como uma empresa privada gerenciando os juros norte-americanos, os juros da economia global, né? Enfim, bom, como eu ia dizendo, é uma autonomia branda o Banco Central brasileiro, nacional. É uma economia, ó, uma autonomia branda, tá? E nesse caso, o que acontece? Por ser uma autonomia branda, o presidente da República ele pode sim demitir por incompetência, né, o presidente do Banco Central. Só que aí a gente entra naquela jogada. O que seria incompetência, né?
Se eu tenho um governo mais socialista, do ponto de vista de arrecadação de impostos, ou de juros até, né? Vamos ser mais realistas. Se eu tenho um governo que quer abaixar juros na canetada, quer colocar juros artificiais na canetada, como o governo do próprio Ciro Gomes. Olha, veja bem, nesse caso, ele poderia simplesmente demitir o Roberto Campos Neto, dizendo que ele era incompetente. E beleza, em que ele é incompetente? Em abaixar os juros, ele não está abaixando. Ah, então logo ele é um incompetente e assim demite. Só que a gente lembra que o Banco Central é formado pelos comitês, né? Ele tem o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que define a cada 45 dias, ou é 48? Acho que é 40, não, é 45 mesmo. Cada 45 dias a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros brasileira. Bom, já expliquei várias vezes aqui sobre como que essa taxa afeta a nossa economia, né? Ela obviamente vai retrair o consumo, e um dos motores do crescimento da economia brasileira, sim, é o consumo, né? É o consumo, de fato, a gente não pode descartar isso. Só que o Ciro Gomes, com aquele ar um pouco antidemocrático, ele não diz exatamente como que ele vai demitir o cara, se vai ser por incompetência. E também, na própria cláusula, isso fica um pouco irrestrito, fica uma coisa muito abrangente, né? Na própria cláusula ali do projeto, não lembro se foi um projeto ou se foi uma emenda, acho que foi um projeto mesmo, que eu li tem muito tempo. Um projeto de pouquíssimas páginas que define a autonomia do Banco Central, que é uma autonomia branda, é uma autonomia bem fraquinha. Então, de fato, eu acho que, do ponto de vista político, pelo menos, ele conseguiria fazer isso, né? A não ser que ele faça uma coerção ali entre Ciro Gomes e o Roberto Campos Neto, porque eles vão ter mandatos separados, né? Tanto o presidente do Banco Central quanto o presidente da República. Tá? O próprio Lula também já disse que manteria, né, o Roberto Campos Neto ali, manteria a política de juros como está. De fato, sendo bem realista com vocês, eu não vejo outra saída, tá? Não vejo outra saída. E isso mostra o nosso cenário horrível, horroroso. Porque você tem de um lado o Ciro Gomes, que defende essas pautas antidemocráticas, tem do outro lado o Bolsonaro, que também defende pautas antidemocráticas e está sendo um péssimo gestor ultimamente, né? A gente sabe, aquele jeitão dele lá, o comunista, entendeu? Esse jeitão todo dele. E fala muito, pouco faz, né? Essa equipe econômica horrorosa também. O único que salva é o próprio Roberto Campos Neto, que é o único lúcido dali, presidente do Banco Central. Mas o Paulo Guedes é um falastrão, né? Um falastrão, uma equipe econômica horrorosa, horrível, e por aí vai. Temos, por outro lado, o Lula. O Lula, que é o enganador mor, né? O capitão mor ali. É o cara que faz propaganda na TV ainda, para tentar convencer o pobre de que na época do PT era tudo melhor, né? Na época do PT o salário era maior, o poder de compra era maior, manipulando a semiótica, porque o político gosta de fazer isso. E percebam nas entrevistas com todos eles vão falar: as pesquisas são mentirosas e eu vou ganhar no primeiro turno. A maioria vai falar isso. Claro que não com essas palavras diretas assim, mas eles vão tentar comentar algo parecido, tá? Eles vão tentar comentar algo parecido. Basta vocês observarem na televisão, nos jornais, no YouTube, por aí vai. Todo discurso político é assim. Eles falam: as pesquisas são mentirosas, as pesquisas só abrangem ali um pedacinho. Até mesmo a própria população, claro, guiada por essa massa de manobra aí, né? Que foi criada justamente por esses políticos, acredita também nisso, que as pesquisas são mentirosas. Não é que as pesquisas sejam mentirosas, mas elas são imprecisas, isso eu concordo, elas são imprecisas. Só que os políticos manipulam muito a semiótica para tentar fazer você compreender que eles são a única opção. Cada um deles faz isso. Agora voltando aqui para a questão do Lula. Por que o Brasil está perdido, está lascado? Porque o Lula, cara, né? Vamos esquecer todas aquelas barbaridades que o PT cometeu no passado, né? Mensalão, Petrolão, vamos esquecer todos os roubos do Lula no passado. É difícil esquecer, né? Mas vamos esquecer e vamos focar no que o Lula está vendendo para você hoje. Numa ótica mais marketing, né? Mais marqueteira. O que o Lula te vende hoje? Ele está te vendendo a ideia de que ele vai implantar aqui uma gasolina em real, não em dólar, que a gasolina nunca foi em real.
A gasolina sempre foi em dólar. E o que a gente vende é isso. Ele faz você crer que, na época do PT, que a gente tinha um juro ali de 2 dígitos, como a gente já chegou em 2 dígitos agora, está em 12,75% ao ano. Na época do Lula era 20, 30, 40. Era algo absurdo para atrair capital estrangeiro. Por isso o Brasil, nessa época aí do PT, tinha o maior juro real do mundo. Tinha, sim, o maior juro real do mundo. Por isso que o dólar era barato. Né? Então não é que a gasolina era irreal. É que o dólar estava barato nessa época. Obviamente, o preço nominal da gasolina era mais barato. Hoje a gasolina está em algo em torno de 0,06% de um salário mínimo. Tá? 0,06%. O gás chega a 7, 8, quase 9% já do salário mínimo, quase 10% do salário mínimo. Então, o gás realmente está bem caro. A gasolina também, se você for corrigindo os preços de 94 no lançamento do Plano Real até hoje, você vai ver que a gasolina ela só barateou, tá? A gasolina só barateou. O fato é que, sim, a gasolina está mais cara hoje. Tem vários gráficos aí na internet que vocês conseguem ver a paridade de poder de compra entre o Brasil Bolsonaro e o Brasil Lula. Lula 1, Lula 2. A gente vai ver que nesse exato momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, o litro da gasolina é equivalente à época de um certo período no governo Lula 2. Tá? É equivalente. Ah, como assim, João? Na época era 2,50, agora está em 7, 8, quase 10 reais. Pense que o salário mínimo sempre sobe para corrigir a inflação, certo? São correções monetárias que são naturais de qualquer governo que imprime moeda. E pense também que os preços também serão reajustados conforme a inflação. Tá? Isso se chama indexação, né, de preços. Então, pensando por esse ponto, a gente vê que não é o preço nominal que importa. O que importa é o preço relativo. Qual é o preço relativo ao salário mínimo? Ele aumentou ou diminuiu? Cara, a gente for se ater a preços nominais, no Japão, cara, no Japão, 1.000 ienes não é nada. Vocês estão me entendendo? O preço nominal não importa. A população tem que parar de prestar atenção em preços nominais. Como é que eu vou saber se uma coisa está cara ou está barata? Compara. Compara com preços passados. E aí você pega o preço, divide pelo salário mínimo. Você vai encontrar a porcentagem em relação ao salário mínimo. Se uma coisa é mais cara ou mais barata atualmente. Quer ver uma coisa que diminuiu bastante o preço, drasticamente? Eletrônicos. Ah, João, mas como assim uma placa de vídeo está 10 mil reais? Pois é. Mas pega um videogame em 94. Quanto que era? Né? Faz uma relação de preço relativo sobre o salário mínimo. Você vai ver que, matematicamente, é claro que eu estou comparando períodos de 94 a 2019, antes da pandemia. Não estou comparando até a pandemia, tá? Porque de fato as coisas subiram muito, mas ainda assim não estão mais caras do que elas eram em 94. Então é por isso que eu falo, cara, o Brasil realmente está lascado, a gente não tem saída, não existe nenhum outro candidato coerente, porque todos eles vão usar estratégias de marketing para tentar manipular a semiótica para eles parecerem pessoas coerentes. E essa é a fórmula.